Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 349. A transfiguração sobre o Monte Tabor e o epilético curado aos pés do monte. Um comentário para os filhos prediletos. Valtorta descreve a visão do dia 3 de dezembro de 1945. Quem dentre os homens não terá visto, pelo menos uma vez, uma manhã serena de março? E se esse homem existe, ele é um grande infeliz, porque deixa de conhecer uma das coisas mais belas da natureza, que acabou de despertar com a chegada da primavera, tornada virgem mocinha como devia ser no seu primeiro dia. Nesta beleza que é pura sob todos os aspectos, das ervas novas e cobertas de orvalho, até as florzinhas que se enteavam, como umas criancinhas que nascem ao primeiro sorrir da luz do dia, até os passarinhos que despertam e batem as asas, soltando seu primeiro pio interrogativo, como em prelúdio para todos os seus exercícios de canto daquele dia. Até o próprio cheiro do ar que perdeu durante a noite, pelo banho que lhe deram as urbanetas e pela ausência do homem, toda aquela carga de poeira, de fumaça e de odor de corpos humanos é que vão indo Jesus, os apóstolos e os discípulos, e está com eles também Simão de Alfeu. Vão então em direção ao sudeste, atravessando as colinas que fazem uma coroa em torno de Nazaré, passam para além de uma torrente, atravessam uma planície estreita que fica por entre as colinas de Nazaré e um grupo de montes a leste. Esses montes são precedidos pelo cone meio truncado do Tabor, que me faz lembrar estranhamente em seu cume a lanterna dos nossos carabineiros, vista de perfil. Eles chegam ao monte. Jesus para e diz: Pedro, João e Tiago, Zebedeu, venham comigo para subirmos ao monte. E vós espalhai-vos pela base do monte, dividindo-vos pela estrada que a rodeiam, e orai ao Senhor. Lá pela tarde espero estar de novo em Nazaré, portanto não vos afasteis muito. A paz esteja convosco. E virando-se para os 3 por ele chamados, diz: Vamos? E começa a subida, sem virar-se para trás e com um passo tão ligeiro que faz ficar cansado Pedro, que vai logo atrás dele. Num certo momento de parada, Pedro, muito corado e suado, lhe pergunta, já com o fôlego curto: Mestre, mas para onde vamos? No monte não há casas. No alto está aquela velha fortaleza. Queres ir pregar lá? Para isso eu teria ido pela outra vertente. Mas tu estás vendo que eu virei as costas para ela. Não iremos à fortaleza, e quem estiver nela nem nos verá. Eu vou unir-me ao meu Pai, e vos quis trazer comigo porque eu vos amo. Vamos depressa. Homem, Senhor, não poderíamos, ao contrário, andar um pouco mais devagar e falar de tudo o que ouvimos e vimos ontem, o que nos fez ficar acordados durante a noite inteira para falarmos do que aconteceu? Aos encontros marcados com Deus, deves ir sempre depressa. Força, Simão Pedro, lá em cima vos farei descansar. E recomeça a subir. De Jesus a Valtorta. Colocai aqui a transfiguração, acontecida que foi vista a 5 de agosto de 1944, mas sem o ditado ni da mesma. Ela diz: acabei de copiar a transfiguração do ano passado. Copiarei. E agora ele diz: copiará o que eu te mostro agora. Ela responde para ele, ele fala: copiará o que eu te mostro agora. 5 de agosto de 1944.
Eu estou com o meu Jesus sobre um alto monte. Com Jesus estão Pedro, Tiago e João. Sobem ainda mais e seus olhares se espalham por horizontes abertos, que um belo e sereno dia faz que fiquem bem claros por todos os lados e até nos pontos mais distantes. O monte não faz parte de nenhuma cordilheira de montanha como é da Judéia, mas se ergue isolado em relação ao lugar em que estamos, com o Oriente à nossa frente, o Norte à esquerda, a Oeste o cume, que ainda se levanta por algumas centenas de passos. O monte é bem alto e nossos olhares podem ver grandes distâncias ao redor. O lago de Genezaré parece um retalho do céu que desceu para se ajustar por entre o verde da terra como uma turquesa de forma oval, encerrada no meio de esmeraldas e de diversas tonalidades, como um espelho que treme-luz e se encrespa a qualquer leve sopro de vento, e sobre o qual deslizam rápidas como uns gaviões as barcas com suas velas desdobradas, ligeiramente inclinadas para as ondas azuis, muito semelhantes em seu voo a uns alciões brancos que passam a flor das ondas, em busca de presa. Depois da grande turquesa sai um veio, de um azul mais pálido, onde o alvo é mais fundo e mais escuro, onde as margens se aproximam e a água também é mais profunda e escura por causa da sombra que ali projetam as árvores, que crescem viçosas à beira do rio, nutridas por sua umidade. O Jordão mais parece uma pincelada quase retilínea, dada sobre o verde da planície. Alguns pequenos povoados estão espalhados sobre a planície de um lado e do outro do rio. Alguns são apenas um punhadinho de casas, outros são maiores, já com áreas de pequenas cidades. As estradas mestras são como riscos amarelados, através do verde, mas do lado de cada monte, a planície é muito cultivada e fértil, muito bonita. Vê-se as diversas culturas em suas diversas cores, sorrindo ao belo sol cujos raios descem de um céu sereno. Devemos estar agora na primavera e talvez seja março, se é que estou calculando bem a latitude da Palestina, pois estou vendo os trigais já altos, mas ainda verdes, formando ondas ao vento como um mar de esmeralda, e vejo os penachos das mais precoces entre as árvores frutíferas que já se vêm mostrando como pequeninas nuvens brancas e rosas sobre este pequeno mar vegetal. Depois vêm-se os prados todos em flor e o feno já alto sobre o qual as ovelhinhas pastam, e parecem uns pontinhos de neve amontoada aqui e ali por cima do verde. Bem perto do monte, sobre as colinas que formam sua base, umas colinas baixas e de pequeno comprimento, há duas pequenas cidades, uma do lado sul, outra do lado norte. A planície é muito fértil e se estende bastante, também em largura para o sul. Jesus, depois de uma breve parada à sombra de uma moita de arbusto, parada esta que Jesus concedeu certamente por estar com dó de Pedro, que nas subidas fica evidentemente cansado, começa a subir de novo e vai até o fim do cume, num ponto aonde há um pequeno planalto gramado, dentro de um semicírculo formado por algumas árvores do lado da costa. Descansai, meus amigos, eu vou até ali para rezar. E com a mão mostra um grande rochedo que se ergue sobre o monte e que assim não fica virado para a costa, mas para o monte, para o cume. Jesus se ajoelha na terra gramada, apoia as mãos e a cabeça no rochedo, na mesma posição que ele irá tomar em sua oração no horto. O sol não o atinge porque o cume lhe serve de anteparo, mas o resto do espaço gramado está cheio de sol até o limite da sombra da beira arborizada, sob a qual estão sentados os apóstolos. Pedro tira as sandálias, sacode delas a poeira e as pedrinhas e fica assim com seus pés cansados sobre a grama fresca, quase deitado com a cabeça sobre um ramo verde.
que se estendeu mais do que os outros para longe do seu tronco, como se fosse um travesseiro. Tiago faz como ele, mas para ficar mais cômodo, escolhe logo o tronco de uma árvore, sobre a qual põe a sua capa e sobre ela as costas. João fica sentado e observa o mestre. Enquanto isso, a calma do lugar, o ventinho fresco, o silêncio e o cansaço vencem também a ele, e sua cabeça se inclina para o peito e as pálpebras se fecham sobre os olhos. Nenhum dos três está dormindo profundamente, mas estão com aquela sonolência de verão que nos faz ficar meio tontos. Eles abrem os seus olhos espantados e veem Jesus transfigurado. Ele está agora tal e qual como vejo nas visões do paraíso. Naturalmente, ele está sem as chagas e sem o estandarte da cruz, mas a majestade do rosto e do corpo é a mesma. A mesma também é a luminosidade. A mesma é a veste, que de um vermelho escuro se muda no diamantífero e perlífero tecido imaterial, que o reveste no céu. Seu rosto é um sol de uma luz sideral, mas muito mais intensa. E nele seus olhos de safira irradiam luz. Ele parece mais alto agora, como se o seu estado de glorificação tivesse aumentado sua estatura. Eu não saberia dizer se a luminosidade que faz o planalto ficar quase fosforescente, se ela provém dele ou se a sua própria vem misturar-se à que ele tem concentrada sobre o seu Senhor, que é toda a luz que há no universo e nos céus. Só sei que isso é uma coisa indescritível. Jesus agora está em pé, eu diria que ele está elevado acima da terra, porque entre ele e o verde do prado há como que uma evaporação de luz, um espaço criado unicamente por uma luz, sobre o qual parece que ele se levanta. Mas é uma luz tão viva que eu poderia até enganar-me, e o fato de eu não estar vendo mais o verde da luz intensa que vibra e que faz ondas, como se vê às vezes nas grandes fogueiras. As ondas aqui são de uma cor branca incandescente. Jesus está com o rosto levantado para o céu e sorri diante de uma visão que o eleva. Os apóstolos ficam com um pouco de medo disso e o chamam, porque não lhes está parecendo mais que ele seja o seu mestre, de tão transfigurado que ele está. Mestre, mestre! Eles o chamam em voz baixa, mas cheios de ansiedade. Ele não os ouve. Está em êxtase, diz Pedro, tremendo. Que será que ele está vendo? Os três se puseram em pé. Quereriam aproximar-se de Jesus, mas não têm coragem. A luz aumenta ainda mais, pois duas chamas desceram do céu e vieram colocar-se aos lados de Jesus. Quando elas pousaram sobre o planalto, o véu delas se abriu e apareceram dois luminosos e majestosos personagens. Um deles é mais velho, de olhos penetrantes e sérios e com uma barba longa e bipartida. De sua fronte partem os raios de luz que me fazem compreender que é Moisés. O outro é mais jovem, magro, barbudo e peludo, mas o menos como Batista, com o qual eu diria que ele se parece, por sua estatura, sua magreza, sua compreensão e severidade. Enquanto que a luz de Moisés é clara como a de Jesus, especialmente nos raios da fonte, o que sai de Elias é solar e é de uma chama viva. Os dois profetas tomam uma posição de reverência diante do seu Deus encarnado e por mais que ele lhes fale com familiaridade, eles não abandonam sua posição de reverência. Eu não compreendo nenhuma palavra do que disseram. Os três apóstolos caem de joelhos trêmulos, com o rosto entre as mãos.
Eles quereriam ver, mas estão com medo. Finalmente, Pedro disse: Mestre, mestre, escuta-me. Jesus vira o olhar com um sorriso para o seu Pedro, que desabafa e diz: Como é bonito estar aqui contigo com Moisés e Elias. Se quiseres, vamos fazer aqui 3 tendas para ti, para Moisés e para Elias, e nós ficaremos aqui para vos servirmos. Jesus ainda está olhando para ele e sorri mais vivamente. Olha também para João e para Tiago. É um olhar que abraça todos com amor. Também Moisés e Elias olham fixamente para os 3. Os olhos deles cintilam, parecem raios que penetram nos corações. Os apóstolos não têm coragem de dizer nada. Atemorizados, eles guardam silêncio. Parecem um pouco embriagados, como quem está atordoado. Mas quando um véu, que não é uma névoa, que não é um raio, envolve e separa os 3 gloriosos, atrás de uma tela ainda mais luminosa do que aquela que já os rodeava e os esconde à vista dos 3, uma voz poderosa e harmoniosa vibra e enche por só o espaço. Aí os 3 caem com o rosto sobre a terra. Este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. Ouvi-o. Pedro, ao jogar-se de bruços, exclama: Misericórdia de mim, pecador. É a glória de Deus que desce. Tiago perdeu o fôlego. João murmura com um suspiro como se estivesse para desfalecer. É o Senhor que está falando. Ninguém ousa levantar a cabeça, ainda que o silêncio se tenha tornado completo. Por isso, eles não veem nem mesmo a volta da luz, a sua natureza de luz solar, para mostrar que Jesus Cristo está sozinho e que ele tornou a ser visto como de costume com sua veste vermelha. Ele vai caminhando na direção deles, sorrindo e os sacode, toca neles e os chama pelo nome. Levantai-vos, sou eu, não temais, diz ele, porque os 3 não têm coragem de levantar o rosto e estão invocando a misericórdia divina sobre os seus pecados, temendo que seja o anjo de Deus que quer mostrá-los ao Altíssimo. Levantai-vos, pois, eu vou mando, repete Jesus, dando-lhes uma ordem, e eles levantam o rosto e veem Jesus que está sorrindo. Ó mestre, meu Deus, exclama Pedro, como faremos agora para vivermos ao teu lado, agora que vimos a tua glória? Como faremos para viver entre os homens, nós somos pecadores, agora que ouvimos a voz de Deus? Devereis viver ao meu lado e ver a minha glória até o fim, e sede dignos disso, porque o tempo está próximo. Obedecei ao meu e vosso Pai. Voltemos agora para o meio dos homens, porque eu vim para estar entre eles e para levá-los a Deus. Vamos, sede santos pela lembrança desta hora, fortes e fiéis. Tereis parte na minha mais completa glória. Mas, por enquanto, não faleis nisto que vistes a ninguém, nem aos companheiros, quando o Filho do Homem tiver ressuscitado dos mortos e tiver voltado para a glória do Pai, então podereis falar. Porque então vai ser preciso crer para que se tenha parte em meu reino. Mas não deve vir ainda Elias preparar o teu reino? Assim dizem os rabis. Elias já veio e preparou os caminhos do Senhor. Tudo acontece como foi revelado, mas os que ensinam a revelação não a conhecem nem a compreendem. E não veem nem reconhecem os sinais dos tempos e os enviados de Deus. Elias já voltou uma vez. Na segunda vez ele virá quando os últimos tempos já estiverem perto, a fim de preparar os últimos para Deus. Mas agora ele veio para preparar os primeiros para Cristo. E os últimos não quiseram reconhecer, submeteram-no a tormentos e o condenaram à morte. O mesmo farão com o Filho do Homem, porque os homens não querem reconhecer o que é para o seu bem. Os 3 inclinam a cabeça pensativos e tristes e vão descendo pelo caminho por onde subiram juntos com Jesus. E assim termina a visão da transfiguração e vai continuar agora no capítulo.
3 de dezembro de 1945. E ainda Pedro que diz em uma parada no meio da descida: Ah, Senhor, eu digo também, como tua mãe dizia ontem, por que nos fizeste isso? E digo ainda, por que nos disseste isso? As tuas últimas palavras cancelaram em nossos corações a alegria da gloriosa vista. Grande dia de medo este. Primeiro fez-nos medo aquela grande luz que nos despertou, mais forte do que se o monte ardesse, ou que se a lua tivesse descido a irradiar luz sobre o planalto, diante de nossos olhos. Depois o teu aspecto e aquilo que destacares do solo como se fosses ir embora voando, eu fiquei com medo de que tu, aborrecido pelas maldades de Israel, voltasses ao céu, talvez por ordem do Altíssimo. Depois fiquei com medo, vendo a aparição de Moisés, que o povo do seu tempo não podia olhar de tanto que brilhava o seu rosto e o reflexo de Deus. Brilhava no rosto dele o reflexo de Deus, e ainda ele era homem, ao passo que agora é um espírito feliz e aceso por Deus e Elias, misericórdia divina. Eu pensei que tinha chegado o meu último momento, e todos os pecados da minha vida, desde quando eu roubava frutas na despensa, quando era pequeno até o último, quando te aconselhei mal, há poucos dias. Tudo isso me veio à mente. Com que temor eu me arrependi. Depois pareceu-me que aqueles dois justos gostassem de mim e criei coragem para falar, mas depois até o amor deles por mim me fazia medo, porque eu não mereço o amor de espíritos como aqueles. E depois, o medo dos medos, a voz de Deus. Javé falou a nós, ele nos disse, ouvi-me. A ti ele te proclamou seu filho amado, no qual ele se compraz. Que medo, Javé, a nós, certamente só mesmo uma força como a tua pode conservar-nos vivos. Quando tu tocaste em nós e sentimos teus dedos queimando como pontas de fogo, eu tive o último dos espantos. Achei que tinha chegado a hora de ser julgado e que o anjo me tivesse tocado para tirar minha alma e levá-la ao Altíssimo. Mas como foi que fez tua mãe para ficar vendo, percebendo e continuando viva, naquela hora de que falaste ontem sem que ela morresse? Ela que estava sozinha, era uma jovenzinha e estava a sentir. Maria, sem mancha, não podia ter medo de Deus. Eva também não tinha medo dele, enquanto foi inocente. E eu lá estava, eu, o Pai e o Espírito, nós que estamos no céu e na terra e em todos os lugares, e que tínhamos o nosso tabernáculo no coração de Maria. Diz docemente Jesus. Olha que lindo, gente, o tabernáculo dentro do coração de Maria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nos filhos da divina vontade também é assim, né? Que coisa! Mas depois tu falaste de morte e acabou a toda a alegria. Mas por que tudo só havia de acontecer conosco os três? Não ficava bem que fosse dada a todos essa visão de tua glória? Justamente porque vós já estáis desmaiando só por ouvir falar da morte, e morte por meio de um suplício do Filho do Homem. O homem-Deus vos quis fortalecer para aquela hora e para sempre com o conhecimento prévio do que eu serei depois da morte. Recordai-vos de tudo isso para que o possais dizer ao seu tempo. Compreendeste? Oh sim, Senhor, é impossível esquecer, e seria inútil falar naquilo. Todos diriam que estávamos embriagados. Tornam a ir para o vale, mas chegando a um certo ponto, Jesus dobra por um caminho íngreme, que vai na direção de Endor, isto é, para o lado oposto àquele onde ele deixou os discípulos. Não os encontraremos, diz Tiago. O sol está queimando a descer, eles devem estar reunindo-se para esperar-te no lugar onde os deixaste. Vem e não fiques criando pensamentos tolos. E de fato, assim como uma mata se abre sobre uma pradaria que vai se inclinando para baixo até chegar à estrada mestra, eles veem de repente todo o grupo dos discípulos aumentando por alguns viandantes curiosos, por uns escribas, vindos não sei de onde e que se movimentam junto à base do monte. Ai de mim, escribas, e já estão discutindo, diz Pedro, mostrando-os, e vai descendo os últimos metros com má vontade. Mas até aqueles que estão lá, mais embaixo, os viram e lhe fazem sinais, pondo-se depois a correr para Jesus gritando. Mas como foi, mestre, que vieste para este lado? Nós estávamos indo para o lugar combinado.
Lá nos destiveram os escribas com suas discussões e um pai angustiado. Sobre o que estáveis discutindo uns com os outros? Sobre um endemoniado, os escribas zombaram de nós porque não pudemos livrá-lo. Judas se intrometeu no assunto desde o começo por teimosia, mas foi inútil. Então nós lhe dissemos: resolvam vocês. Eles resolveram. Nós não somos exorcistas. Por acaso passaram 2 que vinham de Caslote e Tabor, entre os quais havia 2 exorcistas, mas eles também nada puderam fazer. Aí veio o pai para te fazer o pedido, atende-o. De fato, um homem vem para a frente em atitude de súplica, ajoelha-se diante de Jesus que está sobre o prado em Betânia, de tal modo que fica pelo menos uns 3 metros acima da estrada e bem visível a todos. Mestre, diz Luís, eu ia indo para Cafarnaum com meu filho para procurar-te. Eu ia te levando este infeliz que é o meu filho, a fim de que tu o livrasses, tu que expulsas os demônios e curas todas as doenças. Ele frequentemente é tomado por um espírito mudo, e quando o espírito o toma, ele só sabe dar uns gritos roucos como um animal que está sendo degolado. O espírito o derruba no chão e ele lá fica rolando, rangendo os dentes, espumando como um cavalo quando morde o freio e corre o risco de morrer afogado ou queimado, ou então despedaçado, pois o espírito mais de uma vez o jogou na água, no fogo ou em cima das escadas, ou de cima das escadas. Os teus discípulos já experimentaram, mas não conseguiram. Ó bom Senhor, tem dó de mim, meu filho? Jesus se inflama em seu poder ao gritar: ó geração perversa! Ó turba de Satanás, legião rebelde, povo incrédulo e cruel do inferno, até quando eu deverei estar em contato contigo? Até quando eu terei que te suportar? Ele está cheio de majestade, de modo que se fez o silêncio completo e cessam os sorrisos escarnecedores dos escribas. Jesus diz ao pai: levanta-te, traze-me aqui o teu filho. O homem sai dali e depois volta com outros homens, no meio dos quais está um rapaz de seus 12 a 14 anos. É um belo rapaz, mas com um olhar um tanto embetado, como se estivesse atordoado. Na fronte avermelhada tem uma grande ferida e mais abaixo se nota uma cicatriz antiga. Mal ele vê Jesus, que o está fitando com seus olhos, que o atraem, e o rapaz dá um grito rouco, começando a contorcer-se convulsivamente por todo o corpo, para depois cair por terra, espumando e virando os olhos, de tal modo que dele só se vê parecer um globo branco, enquanto que vai rolando por terra numa característica convulsão epilética. Jesus anda alguns passos mais para frente a fim de chegar perto dele e diz: desde quando isto lhe acontece? Responde-me em voz alta. Responde-me em voz alta a fim de que todos possam ouvir. E o homem gritando, enquanto a multidão ao redor o aperta e os escribas vão colocar-se em um ponto mais alto do que está Jesus para poderem dominar a cena, diz: desde pequenino, é como eu te disse, muitas vezes ele cai no fogo, na água, ou cai nas escadas das árvores, porque o espírito o assalta de repente e o joga também no chão para acabar com ele. Está todo cheio de cicatrizes e queimaduras. Já é muito bom que ele não tenha ficado cego por causa das labaredas da lareira. Nenhum médico, nenhum exorcista, nem mesmo os teus discípulos puderam curá-lo. Mas se tu, como eu creio firmemente, podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e socorre-nos. Se tu podes crer, tudo lhe é possível, porque tudo é concedido a quem crê. Ó Senhor, eu creio. Se eu creio, mas se ainda não creio o suficiente, aumenta a minha fé, para que seja completa e obtenha o milagre, disse o homem chorando, ajoelhado junto ao filho que está mais do que nunca em convulsões. Jesus se ergue, dá 2 passos para trás, e enquanto a multidão mais ainda o aperta, grita bem alto: espírito maldito que fazes ficar surdo e mudo o rapaz que o atormentas, eu te ordeno, sai dele e não entres nunca mais. O rapaz, mesmo estando deitado no chão, dá uns saltos medonhos, faz que a cabeça toque nos pés, fazendo um arco, dá uns gritos desumanos e depois, tendo dado um último salto no qual ele se vira de bruços, batendo a fronte e a boca em uma pedra saliente acima da grama e que fica vermelha por causa do sangue, fica imóvel. Morreu, gritam muitos. Pobre rapaz, pobre pai, e assim se compadecem os melhores.
E os escribas zombeteiros dizem: ficaste bem servido pelo Lazareno? Ou então, mestre, e agora? Desta vez Beelzebub te obrigou a fazer uma triste figura, e riem maldosamente. Jesus não responde a nenhum deles, nem mesmo ao pai que fez virar o filho e está enxugando o sangue da fronte e dos lábios feridos, gemendo e invocando Jesus. Mas o mestre se inclina e pega pela mão o rapaz. Este então abre os olhos, dando um grande suspiro como se estivesse despertando de um sono. Assenta-se e sorri. Jesus o puxa para si, faz que ele se ponha de pé e o entrega ao pai, enquanto a multidão prorrompe em ovações de entusiasmo e os escribas fogem, acompanhados pelas vaias da mesma multidão. E agora vamos, diz Jesus aos seus discípulos, e tendo se despedido de todos, põe-se a rodear o monte, indo pelo caminho por onde veio esta manhã. Diz Jesus: e aqui, agora, pode colocar o comentário à visão de 5 de agosto de 1944, que começa por estas palavras: não te escolho somente para conheceres a tristeza do teu mestre e as suas dores. Quem sabe estar comigo na dor, deve ter parte comigo na glória. E tu descansa, ó fiel pequeno João, pois o teu descanso é bem merecido. A minha paz seja para ti uma alegria. 5 de agosto de 1944. Disse Jesus: eu te preparei para meditardes na minha glória. Amanhã a igreja celebra, mas eu quero que o meu pequeno João a veja em sua verdade para compreendê-la melhor. Eu não te escolho somente para conheceres as tristezas do teu mestre e suas dores. Quem sabe estar comigo na dor, também deve estar comigo na alegria. Quero que tu, diante do teu Jesus que se te mostra, tenhas os mesmos sentimentos de humildade e arrependimento dos meus apóstolos. Nada de soberba, serias castigada perdendo-me. Contínua lembrança de quem sou eu e de quem és tu. Contínuo pensamento sobre tuas fraquezas e a minha perfeição, para teres um coração lavado pela contrição. Mas junto com isso também muita confiança em mim. Eu disse: não temais, levantai-vos, vamos para o meio dos homens, porque eu vim para estar com eles. Sede santos, fortes e fiéis para vos lembrardes desta hora. Eu digo ainda a ti e a todos os meus prediletos, entre os homens, aqueles que me possuem de maneira especial: não tenham medo de mim. Eu me mostro para elevar-vos, e não para reduzir-vos a cinzas. Levantai-vos, que a alegria do dom vos dê vigor, e não vos torne obtusos, querendo saborear um quietismo, e crendo-vos já salvos, porque eu vos mostrei o céu. Vamos juntos por entre os homens. Eu vos convidei por obras sobre-humanas, com visões sobre-humanas e lições, a fim de que possais servir-me com uma ajuda melhor. A fim de que possais servir-me de uma ajuda maior. Eu vos associo à minha obra. Gente, ele está falando com a gente. Ele está falando com você que está ouvindo aqui. Presta bem atenção. Vou ler de novo. Não tenham medo de mim. Eu me mostro para elevar-vos, e não para reduzir-vos a cinzas. Levantai-vos, que a alegria do dom vos dê vigor e não vos torne obtusos, querendo saborear um quietismo, e crendo-vos já salvos, porque eu vos mostrei o céu. Vamos juntos por entre os homens. Eu vos convidei para obras sobre-humanas, com visões sobre-humanas e lições, a fim de que possais servir-me de uma ajuda maior. Eu vos associo à minha obra, mas eu nunca conheço repouso, porque o mal não descansa nunca e o bem deve estar sempre ativo para anular o máximo que puder a obra do inimigo. Nós descansaremos quando chegar o tempo. Agora é preciso andar incansavelmente, trabalhar continuamente, consumir as forças sem parar no trabalho da messe de Deus,
que o meu contato contínuo vos santifique, a minha lição contínua vos fortaleça. Que o meu contato contínuo vos santifique, a minha lição contínua vos fortaleça. Que o meu amor de predileção vos faça fiéis contra todas as insídias de Satanás. Não sejais como os antigos mestres, que ensinavam a revelação e depois não acreditavam nela, a ponto de não reconhecer os sinais dos tempos e os enviados de Deus. Reconheceis os precursores do Cristo no seu segundo advento, antes da última vinda, porque as forças do anticristo estão em marcha, e fazendo uma exceção para a medida que me impus a mim mesmo. Pois eu conheço que vós estáis bebendo certas verdades, não por um espírito sobrenatural, mas por uma sede de curiosidade humana. Eu vos digo em verdade o que eles pensarão ser uma vitória sobre o anticristo, a paz que está próxima, que não será mais do que uma pausa, para dar tempo ao inimigo de Cristo para retemperar-se, curar as feridas, reunir o seu exército para uma luta ainda mais cruel. Uau, presta atenção, gente, está falando pra gente o fim dos tempos. Ele está falando para nós dos fins dos tempos agora. Que o meu contato contínuo vos santifique, a minha lição contínua vos fortaleça. Que o meu amor de predileção vos faça fiéis contra todas as insídias de Satanás. Não sejais como os antigos mestres que ensinavam a revelação e depois não acreditavam nela, a ponto de não reconhecerem os sinais dos tempos e os enviados de Deus. Reconhecei os precursores do Cristo no seu segundo advento, da última vinda, porque as forças do anticristo estão em marcha fazendo uma exceção para a medida que me impus a mim mesmo. Pois eu conheço que vós estáis bebendo certas verdades, não por um espírito sobrenatural, mas por uma sede de curiosidade humana. Nossa, o que mais está acontecendo é isso, gente. Eu vos digo em verdade o que eles pensarão ser uma vitória sobre o anticristo, a paz que está próxima, que não será mais do que uma pausa para dar tempo ao inimigo de Cristo para retemperar-se, curar as feridas, reunir o seu exército para uma luta ainda mais cruel. Nossa, gente, tem que entender o que ele está querendo dizer aqui. Gente, tem que entender o que está escrito aqui, é muito importante isso aqui. Ele está falando que a gente está bebendo certas verdades, não por um espírito de fé, mas por uma curiosidade somente humana. Esse monte de escatologia que nós estamos ouvindo. Esses vídeos zaiados aí que a gente está ouvindo no YouTube, muitas vezes é muito mais por curiosidade, não por fé. Né? Todo mundo falando sobre o fim dos tempos, tal, que vai tal, o anticristo e marca da besta e tudo lá. Realmente. Aí ele fala aqui, ó. Eu vos digo em verdade que o que vocês, né, o que essas pessoas pensam que vão ser uma vitória sobre o anticristo, né, de estarem avisados, de estarem preparados, né, a paz que está próxima, que não será mais do que uma pausa para dar tempo ao inimigo de Cristo para retemperar-se, curar as feridas, reunir o seu exército para uma luta ainda mais cruel. Então, que interessante essa paz que está próxima. O que será isso? Será que o aviso? A gente fica na dúvida agora, né? Reconheceis vós que sois as vozes deste vosso Jesus, do Rei dos Reis, do fiel e veraz, que julga e combate com justiça e será o vencedor da besta, e dos servos e dos profetas dela. Reconhecei o vosso bem e segui-o sempre, que nenhum aspecto mentiroso vos seduza e nenhuma perseguição vos aterre. A vossa voz diga as minhas palavras, a vossa vida seja para esta obra, e tereis sorte na terra com Cristo, com seu precursor e com Elias. Uma sorte cruenta ou atormenta para... Uma sorte cruenta ou atormentada com sevícias morais. Sorri a vossa sorte futura e segura, e tereis com Cristo, com seu precursor e com seu profeta. Gente, quem será esse precursor? É Nossa Senhora? Nossa Senhora que é a precursora, né, da vida antes da vida de Jesus.
Dizem que é Nossa Senhora, que ela é a precursora da vida de Jesus. É muito importante a gente ficar atento ao que Jesus está dizendo, né? Que nenhum aspecto mentiroso vos seduza e nenhuma perseguição vos aterre. A vossa voz diga as minhas palavras. A vossa vida seja para esta obra, e tereis sorte na terra com o Cristo, com o seu precursor e com Elias. Uma sorte cruenta ou atormentada com serviços morais. Sorri a vossa sorte futura e segura, que tereis com Cristo, com o seu precursor e com o seu profeta. Então vai ser uma sorte cruenta e atormentada com serviços morais. Não sei o que significa serviços morais. Sereis seus pares no trabalho, na dor e na glória. Aqui eu, mestre e exemplo, lá eu prêmio e rei. Possuir-me será a vossa felicidade. Será o esquecer-vos da dor. Será tudo o que todas as revelações ainda são insuficientes para fazer-vos compreender, porque a alegria da vida futura é muito superior à nossa capacidade de imaginar, como criaturas que estamos assim unidas, ainda unidas à carne. A vida futura é eterna, né? Eu vou ler de novo essa parte, muito importante, vou ler sem fazer nenhum comentário, tá? Não tenhais medo de mim. Eu me mostro para elevar-vos e não para reduzir-vos a cinzas. Levantai-vos, que a alegria do dom vos dê vigor, e não vos torne obtusos, querendo saborear um quietismo e crendo-vos já salvos, porque eu vos mostrei o céu. Vamos juntos por entre os homens. Eu vos convidei para obras sobre-humanas, com visões sobre-humanas e lições, a fim de que possais servir-me de uma ajuda maior. Eu vos associo à minha obra, mas eu nunca conheço repouso, porque o mal não descansa nunca e o bem deve estar sempre ativo, para anular o máximo que puder a obra do inimigo. Nós descansaremos quando chegar o tempo. Agora é preciso andar incansavelmente, trabalhar continuamente, consumir as forças sem parar no trabalho da messe de Deus. Que o meu contato contínuo vos santifique, a minha lição contínua vos fortaleça. Que o meu amor de predileção vos faça fiéis contra todas as insídias de Satanás. Não sejais como os antigos mestres que ensinavam a revelação e depois não acreditavam nela, a ponto de não reconhecer os sinais dos tempos e os enviados de Deus. Reconhecei os precursores do Cristo no seu segundo advento, porque as forças do anticristo estão em marcha, e fazendo uma exceção para a medida que me impus a mim mesmo. Pois eu conheço que vós estáis bebendo certas verdades não por um espírito sobrenatural, mas por uma sede de curiosidade humana. Eu vos digo, em verdade, o que eles pensarão ser uma vitória sobre o anticristo, a paz que está próxima, que não será mais do que uma pausa, para dar tempo ao inimigo de Cristo para retemperar-se, curar as feridas, reunir o seu exército para uma luta ainda mais cruel. Reconheceis vós que sois as vozes deste vosso Jesus, do Rei dos Reis, do fiel e veraz, que julga e combate com justiça, e será o vencedor da besta, e dos servos e dos profetas dela. Reconhecei vosso bem e segui-o sempre. Que nenhum aspecto mentiroso vos seduza e nenhuma perseguição vos aterre. A vossa voz diga as minhas palavras. A vossa vida seja para esta obra, e tereis sorte na terra com Cristo, com o seu precursor e com Elias. Uma sorte cruenta ou atormentada com serviços morais. Sorri a vossa sorte futura e segura, que tereis com Cristo, com o seu precursor, com o seu profeta. Sereis seus pares no trabalho, na dor e na glória. Aqui eu, mestre e exemplo, lá eu prêmio e rei. Possuir-me será a vossa felicidade. Será o esquecer-vos da dor. Será tudo o que todas as revelações ainda são insuficientes para fazer-vos compreender, porque a alegria da vida futura é muito superior à nossa capacidade de imaginar, como criaturas que estamos assim ainda unidas à carne. E assim termina o capítulo